Os netos da minha mãe adotiva exigiam que eu deveria ser uma boa filha, mas o que eles queriam era que eu fosse a empregada dela. Eu ainda era obrigada a chamar minha irmã, mãe deles, de senhora. As alças de plástico cortavam a pele dos meus dedos, finas e cruéis. O peso das sacolas de supermercado me puxava para baixo, forçando minha coluna a se curvar. Eu tinha 12 anos, talvez 13, mas meu corpo já conhecia o cansaço de um adulto. Eram pelo menos 20 quilos, talvez mais. A cada passo, o plástico balançava e rasgava um pouco mais a minha pele. O sol do meio-dia batia forte no asfalto e o calor que subia do chão queimava minhas pernas através da calça fina e desbotada. Lá na frente, caminhando na sombra, iam Ricardo e Célia, os netos de Elvira, a mulher que me criou. Eles não carregavam nada, apenas andavam e riam, olhando para trás de vez em quando para me apressar. "Anda logo, Eduarda", gritou Ricardo, o mais velho, com a voz cheia de um desprezo que ele nem se dava ao trabalho de esconder. "A vovó está com fome. Quer que ela passe mal por sua causa?" Célia, que era minha irmã e mãe deles, apenas lançou um olhar impaciente por cima do ombro. Para ela eu não era uma irmã, era um estorvo, uma obrigação que a mãe dela assumiu e que, por tabela, respingava neles. Eu era obrigada a chamá-la de Senhora Célia. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, a chamei pelo nome. O tapa que Ricardo me deu no rosto ali mesmo, na frente dela e de Elvira, deixou-me a bochecha ardendo por horas. "É Senhora Célia para você, sua atrevida." Ele sibilou e ninguém me defendeu. Elvira apenas suspirou, como se minha audácia fosse um fardo pesado demais para ela carregar. Engoli o choro e apressei o passo, sentindo os músculos das minhas costas protestarem. As lágrimas se misturaram com o suor que escorria pela minha testa. Chorar na frente deles era dar-lhes uma vitória, um troféu. E eu, mesmo pequena e fraca, já tinha aprendido a lutar minhas pequenas guerras silenciosas. A minha rebeldia não era gritar ou quebrar coisas, era engolir a dor e não lhes dar o prazer de me verem quebrada. Pelo menos, não por fora. Por dentro, eu sentia cada pedaço de mim se trincando. Quando finalmente chegamos em casa, eles entraram e se jogaram no sofá, ligando a televisão. O ar-condicionado, um luxo que eu só sentia de passagem, era um tapa de realidade na minha cara suada. Eu larguei as sacolas no chão da cozinha com um baque surdo, minhas mãos latejando e vermelhas. Eu esperava um copo d'água, um obrigada. Não recebi nada. "Guarda logo essas compras, menina", veio a voz de Elvira da sala. "O feijão está no fogo, tem que ficar de olho. E depois varre essa cozinha que está um nojo." Eu tinha obrigações com a minha mãe, eles diziam. Era o que Ricardo e Célia repetiam como um mantra. "Seja uma boa filha para a vovó", eles falavam com um sorriso falso nos lábios. Mas ser uma boa filha não significava dar amor, companhia ou orgulho. Significava ser uma boa empregada. Alguém que cozinha, limpa, lava, passa e, acima de tudo, obedece sem questionar. Eles nunca deixaram que Elvira me adotasse de verdade, no papel. Talvez porque isso me daria direitos. Ou talvez porque, no fundo, ela mesma não fazia tanta questão assim. Ela precisava de alguém para não envelhecer sozinha e eu era a candidata perfeita. Sem família, sem voz, sem ninguém para me proteger. Meu quarto era um cubículo nos fundos, quente e abafado. Minhas roupas eram as que os outros não queriam mais. Sempre um pouco largas ou curtas demais. Eu ia para a escola muitas vezes sem tomar banho. Não por rebeldia, mas porque ninguém nunca me ensinou a importância de me cuidar. Ninguém nunca olhou para mim e disse: "Eduarda, você precisa lavar o cabelo." Ou: "Eduarda, escove os dentes." Pelo contrário, minha aparência desleixada servia de munição para eles. "Olha aí a ovelha negra", Ricardo comentava com os amigos quando eles vinham visitar. Sempre suja, sempre com essa cara de revoltada. A revolta existia, sim. Ela crescia dentro de mim como uma semente teimosa no meio do concreto. Algo dentro da minha alma de criança gritava que aquilo tudo era errado. Que uma menina de 10 anos não deveria ter as mãos ásperas de tanto lavar louça.
que uma menina de 14 não deveria sentir uma dor crônica nas costas por carregar peso e dormir num colchão velho. O episódio do pão foi um dos mais absurdos. Uma tortura diária que durou um ano inteiro. Elvira decidiu que só gostava do pão de uma padaria específica, que ficava a 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros de ida, 3 de volta. A pé. Todos os dias, às 6 da manhã, eu tinha que ir buscar os pães franceses que ela gostava, quentinhos e crocantes. Não importava se chovia, se fazia um frio cortante ou se eu estava doente. A ordem era clara. Mas, mãe, tentei argumentar uma vez com a voz trêmula, tem uma padaria aqui na esquina e 2 mercadinhos que vendem pão ali na outra rua. O olhar que Elvira me lançou foi gelado. Você está me questionando, Eduarda? Depois de tudo que eu fiz por você? Tirei você da rua, te dei um teto, comida na mesa e é assim que você me agradece? Com preguiça? A culpa era a arma mais poderosa deles. Qualquer sinal de descontentamento meu era transformado em ingratidão. Eu era a garota ingrata que não reconhecia a bondade de Elvira. Então eu me calava e ia. Andava por aquelas ruas desertas de manhã cedo, com medo, com raiva. Via outras crianças sendo levadas para a escola pelos pais, de carro, de mãos dadas. Eu estava sozinha, com algumas moedas na mão, indo cumprir mais uma de minhas obrigações. Muitas vezes eu passava em frente à padaria da esquina e sentia uma vontade imensa de entrar, comprar o pão ali mesmo e dizer que tinha andado os 3 quilômetros. Mas o medo me paralisava. E se ela percebesse a diferença no sabor? E se Ricardo descobrisse? O castigo seria pior do que a caminhada. Os castigos eram variados. Ficar sem jantar era o mais comum. Às vezes me trancavam no meu quartinho por horas. Mas o pior castigo era o psicológico. Era o silêncio, os olhares de reprovação, a forma como eles me isolavam, me tratando como uma peça defeituosa na casa. Eles me ensinaram a detestar as pessoas, a desconfiar de qualquer gesto de gentileza. Na escola, eu era esquisita. A menina que não falava com ninguém, que cheirava a mofo e fritura, que tinha sempre uma expressão dura no rosto. Eu era a ovelha negra que eles tanto diziam que eu era. Eles não me criaram para ser uma filha. Eles me moldaram para ser a vilã da história deles, a desculpa para todos os problemas, a rebelde que justificava o controle e a rigidez. Mas aquela rebeldia, aquela sementinha de revolta, era a única coisa que era verdadeiramente minha. E era ela que silenciosamente me mantinha viva. O cansaço começou a se transformar em algo mais perigoso, um entorpecimento. Chegou um ponto em que meus músculos doíam tanto que eu mal o sentia. Minhas mãos eram tão calejadas que já não sangravam com as alças das sacolas, e as palavras deles, antes como facas, agora soavam como um zumbido distante, irritante. Essa apatia era minha nova forma de rebeldia. Se eu não conseguia lutar por fora, eu me desligava por dentro. Comecei a quebrar pratos sem querer, de tão exausta. Deixava o feijão queimar no fogo porque minha mente viajava para longe, para um lugar onde eu não existia. Cada erro, claro, vinha com uma punição, um sermão, um olhar de desprezo. Mas o efeito estava diminuindo. Era como cutucar um corpo que já não sentia dor. O verdadeiro conflito, a chama que reacendeu minha raiva e me tirou daquele torpor, foi com Patrícia. Ela era neta de Elvira, filha de senhora Célia e tinha minha idade. Patrícia era meu oposto em tudo. Tinha cabelos longos e brilhantes que eram lavados com shampoos caros. Usava roupas novas, que cheiravam a amaciante. Suas unhas eram limpas e lixadas. Ela não precisava fazer nada em casa, a não ser existir e ser mimada. Para mim, ela era a personificação de tudo que me foi negado. Nos fins de semana, quando Célia e os filhos vinham almoçar, o inferno ganhava um novo nível. Eu passava a manhã inteira na cozinha, preparando a comida que eles gostavam. A lasanha de Célia, o frango assado de Ricardo, o pudim de leite de Elvira. Quando a comida estava na mesa,
Eu tinha permissão para me sentar com eles, num canto, como uma visita indesejada. E era ali que Patrícia brilhava. Nossa, que cheiro de cebola, tia Duda! Ela dizia, franzindo o nariz perfeitamente. Ela me chamava de tia Duda na frente dos outros, um apelido que soava como uma piada cruel. Você não sai nunca da cozinha? Célia ria, um risinho baixo e contido. Deixe de ser boba, Patrícia. A Eduarda gosta de ajudar a vovó. Gostar. Era essa a palavra que eles usavam para disfarçar da escravidão. Em um desses domingos, eu estava particularmente no meu limite. Havia virado a noite anterior limpando a casa para receber as visitas. Tinha dormido talvez 3 horas. Eu servi a todos, coloquei a lasanha no prato de Patrícia e ela olhou para mim. A lasanha está com uma cara ótima, ela disse autossuficiente para todos ouvirem. Espero que suas mães estivessem limpas quando você fez. A mesa ficou em silêncio por um segundo. Ricardo segurou o riso. Célia olhou para as próprias unhas, fingindo não ouvir. Elvira suspirou. Seu suspiro de Marte. Patrícia, não fale assim. Mas não havia firmeza em sua voz. Era uma repreensão para constar, nada mais. Foi como se um dique se rompesse dentro de mim. Toda a raiva, a humilhação, a exaustão de anos vieram à tona em uma onda quente. Minha voz saiu trêmula mais alta. Para de falar assim comigo, eu disse olhando diretamente para ela. O garfo na minha mão tremia. Patrícia regalou os olhos, surpresa com a minha audacidade. Um sorrisinho maldoso brotou em seus lábios. Ué? Por quê? Só fiz uma pergunta? Por que você não tem o direito? Eu continuei, minha voz ganhando força. A sua mãe, a senhora Célia, ela é minha irmã. Você devia ter um pingo de respeito. Você é minha sobrinha. As palavras pairaram no ar, pesadas e chocantes. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Ricardo parou de mastigar. Célia regou a cabeça, o rosto uma máscara de fúria e vergonha. Elvira me fuzilava com os olhos. Patrícia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela não gritou, ela gargalhou. Uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pela sala de jantar. Sua irmã? Ela disse entre risos, apontando para a mãe. Você? Irmã da minha mãe? Você tá louca? Mãe, ela tá dizendo que é sua irmã. Célia se levantou de supetão, a cadeira arrastando no chão. O rosto dela estava vermelho. Calha a boca, Eduarda. Que absurdo é esse? De onde você tirou essa ideia ridícula? Mas foi o que a senhora... Foi o que a mãe sempre disse. Gaguejei, olhando para Elvira em busca de algum tipo de apoio. Eu disse para você ser como uma irmã, para se darem bem, não para você sair por aí inventando que faz parte da família. Que vergonha, Eduarda, que vergonha, depois de tudo o que fiz por você. Ela tá querendo dar o golpe, vó, disse Ricardo com a boca cheia. Está achando que porque mora aqui tem algum direito. Tem que colocar essa garota no lugar dela. Naquele momento, eu entendi. Não havia ambiguidade. Eu não era quase filha ou como da família. Eu era empregada e tinha cometido o erro terrível de me esquecer disso. A partir daquele dia, as piadas de Patrícia se tornaram piores, mais cruéis e diretas. Ela tinha uma nova arma. Bom dia, tia, ela dizia quando me via varrendo a casa. Onde está sua coroa? A realeza não deveria limpar o chão? Cuidado para não sujar o trono da vovó. Ela cochichava para o irmão quando eu ia ajudar Elvira a se sentar. Eu passei a viver sobre um novo tipo de terror. Um que não era só sobre trabalho forçado, mas sobre uma humilhação constante e deliberada. E a solidão se aprofundou. Se antes eu era uma estranha, agora eu era uma usurpadora, uma mentirosa. Foi numa noite, algumas semanas depois desse episódio, que a verdade final me foi entregue.
não como uma revelação, mas como uma sentença. Elvira me chamou em seu quarto. Ela estava sentada em sua poltrona, a luz do abajur criando sombras longas em seu rosto enrugado. Eduarda, sente-se, ela disse, sem emoção. Eu me sentei na beirada da cama, as mãos no colo, esperando mais uma bronca. Eu quero que você entenda uma coisa, ela começou, a voz calma e fria. Quando eu peguei você para criar, eu já era uma mulher velha. Eu tinha 70 anos. Meus filhos, Célia e os outros, já estavam todos casados, com suas próprias famílias, seus próprios problemas. Eu ia ficar aqui, nesta casa enorme, sozinha, esperando a morte chegar no silêncio. Ela fez uma pausa, olhando para um ponto qualquer na parede. Eu não queria terminar assim. Eu precisava de companhia, de alguém que cuidasse das coisas, que estivesse aqui. Você apareceu. Foi uma conveniência para nós duas. Eu te dei um teto, comida, uma vida que você não teria. E você me deu sua presença, seu trabalho. Cada palavra era um golpe, preciso e devastador. Ela não estava sendo cruel, estava sendo prática. E isso era 1000 vezes pior. Você não é minha filha, Eduarda. E Célia não é sua irmã. Você é a menina que eu criei. E eu espero que você seja grata pela oportunidade e entenda o seu lugar nesta casa. Esse tipo de fantasia que você criou, isso não pode se repetir. Estamos entendidas? Eu não consegui responder. Apenas assenti com a cabeça. Um movimento minúsculo. A semente de revolta dentro de mim murchou, envenenada por aquela verdade fria. Eu não era a ovelha negra. Para ser uma ovelha negra, você precisa, primeiro, fazer parte do rebanho. E eu nunca fiz. Eu sempre estive do lado de fora da cerca, olhando para dentro. E a minha única função era garantir que o rebanho ficasse confortável. Eu não fui acolhida por amor, fui contratada por medo. O medo que uma mulher de 70 anos tinha da solidão. E o meu pagamento era um teto sobre a minha cabeça e a obrigação de ser eternamente grata. Depois daquela noite, daquela confissão fria e pragmática de Elvira, a semente de revolta que eu tanto alimentei dentro de mim não morreu. Foi arrancada pela raiz. No lugar dela, ficou um buraco, um vazio gelado. A raiva exige energia, exige esperança de que algo pode mudar. E Elvira, com sua honestidade brutal, tinha me roubado as duas coisas. Ela não me via como uma filha. Célia não me via como uma irmã. Eu era uma ferramenta, uma conveniência. E por mais doloroso que fosse, era uma verdade com a qual eu podia trabalhar. Não havia mais fantasia para me apegar. Havia apenas a realidade nua e crua do meu lugar no mundo. E então, algo curioso começou a acontecer. A dinâmica mudou. Ricardo parou com os insultos diretos, Patrícia com as piadas cruéis. A agressão aberta foi substituída por algo muito mais sutil e descobri depois muito mais eficaz: a dependência. Elvira, agora com a verdade exposta, não precisava mais me controlar com ordens e castigos. Ela começou a me controlar com sua fragilidade. A grande virada, a reviravolta que selou meu destino por quase 20 décadas, não foi uma fuga heróica ou uma explosão de confronto. Foi algo muito mais silencioso e trágico. Foi a noite em que Elvira caiu. Eu tinha 16 anos. Já era tarde e eu estava na cozinha, terminando de esfregar o chão, o último dos meus deveres diários. Ouvi um baque surdo vindo do corredor, seguido de um gemido baixo. Meu coração gelou. Corri e a encontrei caída perto do banheiro, o rosto pálido, os olhos cheios de uma dor e de um medo que eu nunca tinha visto antes. "Elvira", ela sussurrou, a voz fraca. "Minha perna, eu não consigo levantar." Naquele momento, todo o ressentimento, toda a mágoa desapareceu. Diante de mim, não estava a mulher que me explorava, mas uma senhora idosa, frágil e assustada, que precisava de mim. O instinto falou mais alto que a razão. Com uma força que eu não sabia que tinha,
Eu ajudei a se arrastar para a cama. Liguei para a emergência, a voz firme e clara, passando o endereço e os sintomas. Enquanto esperávamos, eu segurei a mão dela, uma mão fria e trêmula. E, pela primeira vez na vida, ela não a puxou de volta, ela a apertou. Os paramédicos chegaram e eu expliquei tudo com calma. Eles me elogiaram. Você foi muito rápida, mocinha, fez tudo certo. Liguei para Célia, que chegou uma hora depois com o rosto amassado de sono e irritação. Ela viu a mãe na cama, os paramédicos ao redor, e seu olhar para mim foi diferente. Não tinha carinho, mas tinha um pingo de reconhecimento. Ainda bem que você estava aqui, Eduarda, ela disse quase como um reflexo. Eu não sei o que teria acontecido. Elvira não quebrou nada grave, apenas uma torção feia no tornozelo e um susto enorme. Mas aquele evento mudou tudo. A partir daquele dia, eu não era mais a empregada rebelde. Eu fui promovida a cuidadora oficial. Célia e Ricardo vinham visitar, traziam flores, perguntavam se a vovó estava bem, mas ficavam por 20 minutos. Era eu quem passava as noites em claro quando Elvira tinha dor. Era eu quem media a pressão, dava os remédios na hora certa, preparava as comidas leves que o médico receitou. Era eu quem ajudava a ir ao banheiro, quem dava banho, quem trocava sua roupa. Perdi as contas de quantas vezes tive que faltar à escola. Logo, a escola se tornou uma memória distante. Meu mundo encolheu para os 4 cantos daquela casa. Eles me deram o poder. Um poder falso. Uma armadilha. Eduarda, você que sabe do que a mamãe gosta. Célia dizia ao telefone. Ricardo, não incomode a vovó. Fale com Eduarda, ela resolve. Elvira instruía. Comecei a administrar o dinheiro das compras, a agendar as consultas médicas. Eu era indispensável, e eles sabiam disso. A minha terapeuta, muitos anos depois, me explicou o que aconteceu. Ela chamou de condicionamento, de vínculo traumático. Fui criada para proteger Elvira, mesmo sem querer, mesmo sabendo que era ousada. Fui programada para colocar as necessidades dela acima das minhas. Aquela menina que sonhava em fugir, que sentia a injustiça queimar na pele, foi lentamente sufocada pela menina que sentia uma responsabilidade esmagadora. Houve momentos de clareza, frestas de luz na escuridão da minha obrigação. Lembro-me de uma tarde, eu devia ter uns 18 anos. Patrícia veio visitar. Ela estava linda, bronzeada, falando animadamente sobre a faculdade de Direito que tinha acabado de começar, sobre as festas, os amigos, os planos para o futuro. Eu estava sentada num banquinho ao lado da cama de Elvira, segurando um copo d'água para ela beber. Patrícia olhou para mim e, pela primeira vez, não havia deboche em seu olhar. Havia pena. Uma pena que me humilhou mais do que qualquer insulto. Você não sai nunca, Duda? Ela perguntou a voz suave. Antes que eu pudesse responder, Elvira respondeu por mim. A Eduarda não gosta dessas coisas de jovem. Ela é caseira. Gosta de cuidar de mim. Não é, minha filha? Minha filha. A palavra saiu da boca dela com uma naturalidade assustadora. E eu, como uma autômata, apenas sorri e assenti. O que mais eu poderia fazer? Gritar que era mentira? Que sonhava em ir a uma festa, em ter amigos, em ler um livro que não fosse sobre cuidados com idosos? Fazer isso seria destruir o frágil ecossistema que me mantinha viva. Seria trair minha única função no mundo. Perdi minha infância carregando sacolas e esfregando o chão. Perdi minha adolescência medindo pressão e trocando fraldas. Os anos passaram, meus 20 anos vieram e se foram. E a minha rotina era a mesma: acordar, cuidar de Elvira, limpar a casa, cozinhar, cuidar de Elvira e dormir. Célia e Ricardo ligavam todos os dias. E a mamãe, Eduarda, comeu? Tomou remédio? Você é um anjo, Eduarda. Não sei o que seria de nós sem você. Anjo. Era assim que eles me chamavam agora. O anjo da guarda de Elvira. O anjo que não tinha vida própria, não tinha sonhos, não tinha futuro.
O anjo que estava preso naquela casa envelhecendo junto com a mulher que nunca a amou, mas que a acorrentou a si com correntes invisíveis de culpa e responsabilidade. A reviravolta da minha história não foi sobre me libertar. Foi sobre como eu me tornei a carcereira de mim mesma. Eu fui condicionada a lutar pela vida dela e, no processo, desisti completamente da minha. Eu não via mais as grades da minha prisão porque me convenceram de que eu era a guardiã do castelo. E eu acreditei. Cuidei dela com uma dedicação que beirava o absurdo até o seu último suspiro, anos depois. E quando ela se foi e o silêncio finalmente tomou conta da casa, eu olhei no espelho e não reconheci a mulher que me encarava. Era uma estranha, com olheiras profundas e um olhar vazio, que tinha perdido tudo sem nunca ter tido nada. Apenas naquele momento, com a liberdade subitamente jogada no meu colo, eu comecei a perceber a verdadeira e trágica natureza da minha reviravolta. Quando Elvira morreu, o silêncio que se instalou na casa era diferente de todos os silêncios que eu já conhecera. Não era o silêncio do castigo, nem o da tensão. Era um silêncio absoluto, o som do vácuo. Por 2 dias, vaguei pelos cômodos como um fantasma, tocando nos móveis, olhando para a poltrona vazia dela, esperando sentir alguma coisa, dor, alívio, tristeza, alegria. Mas eu não sentia nada. Era a calmaria assustadora, que vem depois que a tempestade devasta tudo. Eu era a paisagem devastada. O velório foi um espetáculo. Célia chorava alto, amparada pelo marido. Ricardo recebia os pêsames com uma expressão solene de filho devotado. Patrícia, agora uma mulher feita, contava histórias emocionadas sobre a vovó querida. Eles eram os protagonistas do luto. Eu fiquei em um canto, perto da porta, vestindo um vestido preto simples que achei no fundo do armário de Elvira. As pessoas passavam por mim, algumas com um olhar de pena, outras com uma curiosidade mórbida. Eu era a cuidadora, a acompanhante, a figura anônima que agora não tinha mais função. Em um momento, Célia veio até mim, os olhos vermelhos e inchados. Ela segurou minhas mãos. As mãos dela eram macias, as minhas ásperas e marcadas por uma vida de serviço. Eduarda, ela disse, a voz embargada. Obrigada. Obrigada por tudo. Mamãe te amava do jeito dela. E nós nunca vamos esquecer o que você fez por ela. Eu apenas assenti. As palavras dela eram ocas, um roteiro decorado para a ocasião. O amor de Elvira era um contrato, e eu o cumpri até o fim. O verdadeiro teste veio no dia seguinte ao enterro. Célia e Ricardo pediram para eu sentar com eles na sala de jantar, na mesma mesa onde décadas atrás eu tinha sido humilhada por reivindicar um lugar na família. A ironia era tão espessa que eu quase podia sufocar nela. Então, Eduarda, começou Ricardo com um tom de empresário resolvendo um problema. Nós conversamos e pensamos no seu futuro. Célia continuou com um ar de generosidade. Nós somos muito gratos, de verdade, e não vamos te desamparar. Sabemos que você não tem para onde ir, nem como se virar sozinha. Eu permaneci em silêncio, observando-os. Era como assistir a uma peça de teatro cujo final eu já conhecia. Pensamos em algumas opções, disse Ricardo. Patrícia está com os filhos pequenos. Ela precisa de ajuda em casa. Você poderia ir morar com ela, teria seu próprio quarto, comida e poderia ajudar a cuidar das crianças. Você é boa com isso. Ou, interrompeu Célia, você poderia vir para a minha casa. Tem um quartinho nos fundos. É simples, mas confortável. Você nos ajudaria com a casa e nós cuidaríamos de você. Você não precisaria se preocupar com nada. Eles sorriram para mim. Um sorriso satisfeito, orgulhoso da própria benevolência. Naquele momento a ficha caiu. Eles não me viam. Eles nunca me viram. Para eles eu não era uma pessoa. Eu era um cargo. O cargo de cuidadora da família estava vagante com a morte de Elvira. E eles estavam graciosamente me oferecendo uma transferência, não uma libertação. A minha identidade estava tão atrelada à servidão que eles eram incapazes de me imaginar fora dela. Uma calma fria tomou conta de mim. O vazio que eu sentia desde a morte de Elvira
começou a ser preenchido por uma certeza sólida e inabalável. Olhei para Célia, a mulher que eu fui forçada a chamar de senhora. Olhei para Ricardo, o homem que me bateu por chamá-la pelo nome. Não, eu disse. A palavra foi tão baixa que eles piscaram, achando que não tinham ouvido direito. Como? Perguntou Ricardo, a testa franzida. Eu respirei fundo e repeti, um pouco mais alto, a voz clara e firme, não, obrigada. Célia fiu um riso nervoso. Não seja boba, Eduarda. É uma ótima oportunidade. O que mais você faria? Para onde você iria? Ricardo perguntou com genuína perplexidade. A pergunta não era uma ameaça, era uma constatação da sua visão de mundo. Fora deles, eu não existia. E foi aí que a vingança aconteceu. Não uma vingança de gritos, acusações ou pratos quebrados, mas uma vingança emocional, silenciosa e definitiva. Eu não sei, respondi, e pela primeira vez na vida, a incerteza soou como a mais doce das promessas. Vou descobrir, eu vou viver a minha vida, a que eu nunca tive. Levantei-me da cadeira, o movimento foi leve, fácil, e eu me sentia como se um peso de 100 quilos tivesse sido tirado das minhas costas. Mas suas coisas, o dinheiro, Célia gaguejou, o pânico começando a surgir em seus olhos. Não era preocupação comigo. Era a quebra do script, a desordem no universo deles. Eu não quero nada, eu disse, caminhando em direção à porta. Nada que venha desta casa. A única coisa que eu quero daqui, eu já estou levando, a minha liberdade. Eu abri a porta da frente e saí para o sol da tarde. Não olhei para trás. Caminhei pela rua sem rumo, com nada além da roupa do corpo e uma sensação estonteante de vertigem e euforia. Os primeiros meses foram os mais difíceis e os mais bonitos da minha vida. Com uma pequena quantia que eu tinha conseguido economizar de trocos de padaria ao longo dos anos, aluguei um quarto minúsculo em uma pensão. Aprendi a fazer coisas que as pessoas aprendem na adolescência. Abri minha própria conta no banco, tirei meus documentos, andei de ônibus sozinha olhando pela janela com o fascínio de uma criança. O primeiro salário que eu recebi de um emprego de faxineira em um escritório, eu chorei. Segurei aquelas notas na mão e chorei por horas. Não pelo valor, que era pouco, mas pelo significado. Era meu, ganho com o meu trabalho para ser gasto com as minhas vontades. Comprei um vestido novo, não porque precisava, mas porque achei a cor bonita. Cozinhei um prato de macarrão só para mim e comi sentada no chão do meu quarto, saboreando cada garfada como se fosse um banquete. Com o tempo, juntei dinheiro e procurei terapia. Foi ali, sentada em uma cadeira confortável, diante de uma mulher gentil que me ouvia sem julgar, que eu comecei a montar o quebra-cabeça da minha vida. Aprendi os nomes para o que eu vivi: negligência, abuso psicológico, alienação parental, vínculo traumático. Contar minha história em voz alta, para alguém que a validava, me deu o poder de reescrevê-la. Eu não era a ovelha negra, eu era a sobrevivente. Hoje, aos 44 anos, minha vida é simples. Moro em um pequeno apartamento alugado. Tenho um trabalho que não amo, mas que paga minhas contas. Tenho 2 amigas com quem tomo café aos sábados. Gosto de ler, de cuidar das minhas plantas e de caminhar no parque ao entardecer. Gosto do silêncio da minha casa, um silêncio que eu escolho. Nunca mais tive contato com a família de Elvira. Soube por terceiros que eles se ressentiram da minha ingratidão. Para eles, eu abandonei a família. Para mim, eu salvei a mim mesma. Minha vingança não foi vê-los sofrer. Minha vingança é a minha felicidade. É acordar de manhã e decidir o que eu quero para o meu dia. É olhar no espelho e gostar da mulher que eu vejo, com suas rugas e suas cicatrizes, porque eu sei que cada uma delas
foi conquistada na batalha pela minha própria existência. Eles não me destruíram, eles me atrasaram. E agora eu tenho todo o tempo do mundo para ser finalmente a Eduarda. E isso eles nunca poderão tirar de mim.